Então tá, pessoal, bem-vindos à aula 2 do nosso núcleo de Python. Hoje, então, dando continuidade à nossa aula 1, a gente vai trabalhar, então, listas e laços de repetição, tá? Não deu para passar tudo, então, na aula passada, mas já estava dentro do cronograma. Enfim, a tarefa eu pedi para vocês enviarem como HTML, né? Acredito que fica melhor. Eu nunca tinha baixado um arquivo daquele jeito, mas depois eu tava testando, vi que ficava melhor, até para visualizar, né? Então, dando continuidade aqui o projetinho de vocês, eu e o Gustav já dei uma olhada por cima. A princípio tá tudo certo. Então, dando continuidade, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre listas, tá? Então, colocando mais de uma variável aqui dentro de uma lista. Então, aqui, definindo uma variável lista de nomes, né? Dou um igual, que é de recebe igual. E daí aqui eu abro colchetes e dentro, entre parênteses, eu consigo colocar, por exemplo, vários nomes, ó. Coloco vários nomes e vou separando por vírgula. E depois eu posso dar um print na minha lista de nomes, ó. Aqui eu peguei a posição 1 da minha lista, vou executar aqui e ele vai me retornar aqui o Eduardo, mas então eu também posso pegar a posição 0 aqui, retorna um Dudu. Se não quiser também, ele me retorna tudo, né? Tiro isso daqui, aí ele retorna tudo que tem dentro da minha lista. Isso daqui é bem útil, porque depois a gente vai passar dentro dessa lista aqui, dessa espécie de matriz, nós vamos passar o ticker das ações em uma variável só. E depois a gente vai dar para o Python e pesquisar a cotação histórica. Então, algumas funções de listas, ó. Aqui, definir outra variável aqui com empresas. Variável empresas recebe o nome, então, aqui de todas essas empresas aqui. E depois mais uma variável preço ações recebe, então, o preço dessas empresas aqui em cima. Claro, tudo fictício, né? E daí, se eu der um print empresas, ele já vai pegar, puxar todas as empresas. E também se eu dou um print no print ações, preço ações. Preço ações, aperto o tab, dou um enter, e ele já vai dar para mim embaixo o preço respectivo de cada ação. E eu posso adicionar mais elementos dentro dessa minha variável com o método append. Então eu posso passar a minha variável empresas, que já tem todas essas empresas dentro, já tem todas essas empresas, dou um ponto append e dentro do append eu passo a minha nova empresa, ó. E também dentro daqui do preço ações vou passar a cotação de 40. E quando eu dou um executar aqui, vocês podem ver que ele já adicionou aqui no final da minha variável a minha nova empresa. E aqui também adicionou a nova cotação, tá? Então, para adicionar novos elementos dentro de uma variável, a gente utiliza a função append. Adicionar um novo dado em uma posição específica. Então, a gente usa a função insert. Então, aqui, por exemplo, eu vou adicionar a vale na posição 1. No Python a gente começa a contar do zero, né? Então, quando eu dou um print aqui na empresa, ele vai adicionar a vale aqui por segundo, né? Na posição 0 tem o Itaú. Claro, dá para mudar aqui. Vou botar aqui na posição 3. Ó. E ele adicionou mais uma vale aqui na posição 3. Ó. Vocês podem ver que agora ficou repetido, né? Tem duas vales, uma na posição 1 e uma na posição 3. E se eu quiser remover um nome ali, então, da minha lista, eu utilizo a função remove, né? Dou um print ali e ele já removeu uma vale. Se eu der de novo, acho que ele exclui a outra. Aí, excluiu as duas vales, então. Rodei duas vezes o código e ele excluiu as duas vales. Se eu quiser ordenar, então, uma lista, eu uso a função sort. Passo aqui, agora eu vou ordenar o preço das minhas ações, né? Aqui ela não está em ordem, 20, 15, 10, 30, 40. Se eu quiser ordenar elas, eu consigo através da função sort. Então, eu passo a minha variável preços ações, dou um ponto e o sort. Sempre quando eu quero fazer alguma função, aplicar alguma função em uma variável, eu vou sempre estar utilizando o ponto e depois eu passo a função, tá? E esses parênteses também são necessários porque dentro desses parênteses a gente pode passar alguma coisa mais específica, tá? Aqui no sort é uma coisa bem simples, mas tem algumas funções que a gente consegue dar mais detalhes de como que a gente quer que seja feito.
A gente vai ver na próxima aula, tá? Vamos utilizar o Pandas. Então aqui pego o preço ações, dou um sorte e depois printo aqui na tela para ver e ele já ordenou aqui para mim todas essas ações. Essa parte é bem tranquilo, né? Agora a gente vai começar a trabalhar com condicionais. As condições são muito importantes dentro do Python, tá? Porque dependendo do que acontece, por exemplo, eu faço um cálculo matemático e dependendo do resultado eu quero que aconteça algo e se for, por exemplo, um número abaixo de 10, eu quero que aconteça uma coisa. Se for acima de 10, eu quero que aconteça outra. Muito parecido com a função C lá do Excel, tá? Então aqui a gente vai fazer um projeto, né? Um projeto, mas um exemplo, utilizando condicionais, ó. Aqui eu vou dar uma quantia de dinheiro, aqui definir uma variável dinheiro que ela vai receber, então aqui a gente já aprendeu esses dois métodos aqui na outra aula, né? O input que ele vai gerar uma caixa de texto para nós, isso daqui é o que vai ter dentro da caixa de texto, e eu quero que esse valor aqui seja do tipo inteiro. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Se o dinheiro que você tem é menor que R$5.000, eu quero que apareça na tela trabalhe mais, seu folgado. Se o dinheiro for maior que R$5.000 e menor que R$50.000, comece a montar uma carteira de investimentos. E para todos os outros cenários, eu quero que invista pesado e se aposente cedo. As indentações dentro da estrutura do Python são fundamentais. O que é uma indentação? Por exemplo, aqui, ó, não foi explicado o C ainda, né? O if, que é o C. Mas uma indentação é, por exemplo, isso daqui, ó. O print, vocês podem ver que ele está um pouquinho para dentro desse C, né? Desse if. Então, quer dizer que ele está indentado a esse if. Ele pertence a esse if, ó. Se eu colocar o print aqui para fora, ó, vai dar erro no código, tá? Então, eu sempre tenho que estar indentado. Então, eu defino alguma coisa e dentro eu dou um tab para ele ficar indentado, tá? Acontecer dentro. Então, o que eu quero que aconteça? A gente já vai ser introduzido a estrutura de if e como funciona esse if. É bem simples e muito parecido com o Excel, tá? Então, aqui na minha variável dinheiro, quanto dinheiro você tem? Então, ele vai aparecer aqui uma caixa de texto para eu inserir quanto dinheiro eu tenho. E aqui o if, que significa C, né? Então, se a minha variável dinheiro for menor ou igual a 5.000, eu quero que print, então, na tela, invista você mesmo, seu folgado. Agora, entra o elif. O elif é uma função muito parecida com o C, mas ele é tipo um senão. Então, se o dinheiro for menor ou igual que 5.000, faça isso. Se não, se o dinheiro for maior que 5.000 e o dinheiro for menor ou igual a 50.000, aí eu quero que print isso aqui, ó. Então, aqui tem muitas coisas que a gente já está abordando, né? Então, já tem o C, que vai ser se o dinheiro for menor que esse nosso argumento aqui que a gente passou para ele, eu quero que aconteça uma coisa, ó. Mas, por exemplo, ele não é menor que 5.000, por exemplo, é 10.000. Então, ele já passa para o próximo aqui, ó. Então, ele vai ver, o dinheiro é maior que 5.000 e aqui o E serve para a gente definir mais de uma função, enfim, dentro da mesma linha. Então, aqui tem duas condições, ó. O dinheiro tem que ser maior que 5.000 e o AND, então, significa para colocar mais de uma estrutura, né? E o dinheiro ainda tem que ser menor ou igual a 50.000. Dou uns dois pontos e daí dou um Enter, ele já vai indentar para vocês. Quando vocês dão dois pontos e dão um Enter, ele já vai cair aqui na indentação certinho para vocês, tá? E daí, então, se o dinheiro for maior que 5.000 e menor que 50.000, menor ou igual, né? Comece a montar uma carteira de investimentos. E aqui eu posso colocar quantos elifs eu quiser, tá? Esse daqui eu coloquei hoje, mas eu vou dar vou só comentar ele para não acontecer. E se eu colocar uma quantia de dinheiro que não está dentro dessas duas variáveis aqui, por exemplo, ele não é menor que 5.000 e ele também é maior que 50.000, o que vai acontecer? Então, eu tenho que deixar tudo muito encaixado, sabe? Senão, eu vou rodar o código e ele possivelmente vai dar um erro, porque ele não está fechado. Então, o else serve para isso. Então, se o dinheiro for menor que 5.000, não for menor que 5.000 e também não for menor que 50.000, o que eu quero que aconteça? Daí, então, a gente usa o else para isso, para fechar o código. Se nada do que eu vou rodar vai acontecer, então, no final, ele vai botar para mim invista pesado e se aposente cedo, porque o
O único valor diferente disso daqui é somente um valor maior que 50 mil, né? Então, se eu rodar o código, vou dar um Ctrl Enter, ó, e vai pedir o valor que eu tenho. Vou colocar primeiro 4.000. Invista você mesmo, seu folgado. Ele caiu, acabou caindo aqui no meu primeiro C, né? Rodar de novo. Aqui vamos colocar 10.000. Aqui ele já caiu no meu segundo, na minha segunda condição aqui, né? Comece a montar uma carteira de investimentos. Rodar de novo, colocar mais de, vamos botar 60.000. Invista pesado, se aposente cedo. E aqui o outro ELIF, então, serve para a gente colocar mais uma condição dentro, né? Aí o dinheiro maior que 50.000 e menor que 75.000, ele vai cair aqui dentro. Vamos colocar 60.000 de novo. 60.000, procure orientação profissional. Então, ele acabou caindo aqui, ó. E agora, o ELIF, ele só vai cair aqui, só vai cair nessa última condição se o dinheiro for menor que 75.000, né? For maior que 75.000. Para todas essas outras funções aqui, ele vai acabar caindo dentro de alguma dessas daqui, né? E se for um valor diferente de todas essas daqui, ele vai cair aqui no else. Para isso que serve o else, né? Se for diferente de tudo que eu defini aqui em cima, ele cai no else e daí fecha o código para não bugar, né? Vamos colocar aqui um valor 100.000. 100.000, aí invista pesado, se aposente cedo. Fechou então essa parte. Ficou alguma dúvida, pessoal? No primeiro momento que a gente é introduzido isso daqui, acaba dando uma confusão, né? Mas isso daqui é a base enfim, da programação e a gente vai utilizar bastante ao longo do nosso núcleo, tá? Então, aqui explicando mais um pouco sobre a nossa estrutura if, como ela funciona, né? O if, então, sempre necessário para iniciar uma condição. O elif é opcional, usado para testar outras condições, então a gente consegue colocar quantos elifs a gente quiser dentro da nossa estrutura. E o else também é opcional, executado apenas se nenhuma condições anteriores for verdadeira. É interessante para a gente sempre fechar, então, o nosso código, né? Se cair fora disso, a gente coloca ali uma condição, por exemplo, não foi identificado esse tipo de operação, reveja o que você digitou, né? Então, é bastante interessante para a gente utilizar esse tipo de coisa. Agora, também, outro tipo de jeito que a gente pode utilizar a estrutura do if é utilizando, então, aqui a gente utilizou com números, né? E aqui nós vamos utilizar ele com texto. Definindo uma variável método de pagamento, então, que vai receber uma caixa de texto, qual é o seu método de pagamento. Como eu não coloquei o INT aqui no início, né? Então, já vai ser o retorno dessa caixa de texto aqui já vai ser do tipo string. E aqui é outra maneira da gente estar referenciando, né? Então, se o nosso método de pagamento for igual a débito, então vocês podem ver que aqui já tem dois sinais de igual, né? Um sinal de igual significa recebe e dois sinais de igual significa que tem que ser exatamente igual, né? Então, se o que eu colocar dentro dessa caixa de texto for igual a débito ou, aqui tem o OR, né? Que OR significa ou, do mesmo jeito que a gente tem o AND aqui em cima, ó. Onde é que tá o AND? Aqui para baixo. Aqui o AND. A gente também tem o OR, né? Essas duas estruturas também tem dentro do Excel. Então, se o método de pagamento for igual, dois sinais de igual, a débito, ou o método de pagamento for igual a crédito, ou o método de pagamento for igual a Pix, dois pontos, ele vai printar na tela para mim. Podemos aceitar o seu pagamento, tá? E caso não for nenhum tipo desses três meios de pagamento, se por exemplo, a gente pode colocar um ELIF, também método de pagamento, dois sinais de igual, e se a pessoa digitar dinheiro, ele vai printar para nós, né? Se modernize. E se cair qualquer outra coisa fora disso daqui, ele vai printar para nós aqui, então, else, não reconheço esse tipo de pagamento. Aqui, então, é um outro tipo de estrutura que a gente pode utilizar, né? Nós podemos colocar os dois sinais de igual e definir exatamente a string que a gente quer que retorne aqui dentro da nossa caixa. Se for algo diferente disso, ele já vai cair aqui no nosso else, tá? Que tá fora de tudo. Vou rodar o código aqui, então, dá um Ctrl Enter. Qual o método de pagamento? Se eu digito, por exemplo, Pix, aí então podemos aceitar seu pagamento. Vou dar de novo, boto cheque, né? Quem é do tempo do cheque aí, não reconhece esse tipo de pagamento. É interessante ressaltar que se eu colocar algo diferente disso daqui, ó, por exemplo, eu coloco débito com a letra maiúscula, ele já vai cair fora também, ó.
Ele não vai reconhecer esse tipo de pagamento, porque tem que ser exatamente igual. O débito tem que ser com o D minúsculo, tá? Aqui no caso. Então, sempre com a letra minúscula aqui foi definido nesse código. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar com a letra maiúscula, ele já não vai reconhecer, tá? Ele vai ver exatamente o que tem, o que eu defini aqui, e se for algo diferente disso, ele já vai cair fora. Por isso que é interessante a gente sempre colocar um else para fechar aqui o nosso código, caso dê um erro, alguma coisa, ele apresentar uma mensagem que não reconheceu. Aqui a gente vai utilizar, vai começar a ser introduzido aos laços de repetição agora. Não coloquei coloquei aqui um markdown, vamos colocar aqui um markdown. Introdução ao laço de repetição. Repetição. Ah, não, aqui não é laço de repetição, é só outro jeito de... eu me confundi. Aqui é só outro jeito da gente tá dando pro Python o nosso código, tá? Em vez de eu fazer esse código bem grande aqui, essa linha bem extensa aqui, ó, e colocar o sinal de igual e depois o OR, eu também posso passar aqui para ele, dentro de um array, todas as minhas variáveis aqui, né? Todos os tipos de pagamento. Então, aqui é exatamente igual lá em cima, método de pagamento, uma variável recebe aqui a nossa caixa de texto, qual é o método de pagamento, e se o nosso método de pagamento, aqui eu vou utilizar o in, ó. O in no Python é um operador que verifica se o valor está presente em uma coleção, como uma lista dupla ou string. Então, aqui o in ele vai verificar se o método de pagamento aqui é condizente com alguma dessas variáveis, tá? Então, vocês podem ver que o código já deu uma enxutada. Aqui eu tive que colocar um por um, utilizando dois sinais de igual e o OR. E aqui eu só passei dentro de uma única variável que entre colchetes, né? Entre colchetes, coloquei o in e coloquei entre colchetes. E daí, se o que eu digitar estiver dentro de alguma dessas daqui, ele já vai funcionar exatamente igual o anterior, tá? Então, isso daqui serve só para estar ajudando vocês enxutando o código. E o in a gente também vai utilizar mais para frente com os laços de repetição. Vamos rodar aqui também, né? Método de pagamento, botar dinheiro. Dinheiro aí, se modernize. Eu sempre tenho dinheiro junto, hein? Tá, agora a gente vai trabalhar novamente com um projetinho, só que agora vai ser o nosso projeto de aposentadoria, né? O projeto anterior era quanto que a gente ia ter de dinheiro ao final do período, e agora a gente vai trabalhar com o projeto de aposentadoria. Aqui são as mesmas variáveis, enfim, a fórmula vai ser a mesma, tá? Valor presente, insira seu valor inicial, a taxa. Coloquei float porque a taxa pode utilizar o ponto, né? Um valor com vírgula. E os outros valores aqui, então, vão sempre estar inteiros, só valores positivos ou negativos. Aqui no nosso caso, só valores positivos, né? A forma do valor futuro. Aqui o print, dá para vocês colocar isso daqui ao longo do código também, só para ficar bonito na hora de visualização, né? Quando printar o resultado, ele vai apresentar aqui, então, uma barra que fica mais, enfim, bonito, né? Fácil de visualizar. Ao longo do cálculo também, depois de realizar esse cálculo, ele vai printar para a gente utilizar o f no início, né? Porque a nossa string aqui, a nossa frase tem uma variável aqui dentro, né? O valor futuro, que é a nossa fórmula. Então, utilizar o f. Eu estou passando meio por cima por isso daqui, porque já foi explicado na aula passada, né? Mas caso vocês tenham alguma dúvida com algo, vocês parem, levantem a mão ali que a gente explica, tá? Então, aqui vai printar o final do período, você terá exatamente igual ao nosso outro projeto, mas também agora a gente vai calcular o valor que a gente vai ter na nossa aposentadoria, tá? Então, aqui o nosso salário mensal, ele vai pegar o valor futuro, vai multiplicar pela taxa, que vai passar a nossa taxa para valores decimais, né? E ainda vai dividir por 12, aqui contando que a gente vai sacar todo o nosso rendimento da aplicação, tá? E aqui também o salário mensal depois vai ser vai ser arredondado para 2. No Python vocês podem fazer isso daqui, tá? Vocês pegam, por exemplo, uma variável, aí vocês fazem o cálculo na variável, ó. Então o valor futuro é isso daqui, ó. O salário mensal que a gente vai receber é isso daqui, ó.
e depois eu posso passar de novo essa variável aqui embaixo, ó. Agora, quando eu passar o salário mensal, já vai estar calculado o valor do salário mensal, tá? E depois eu posso só arredondar. Quando a gente trabalhar com data frames, a gente vai utilizar bastante isso, tá? A gente vai pegar uma variável, vai executar uma parte do código. Aí depois, na próxima linha de baixo, a gente vai dar de novo a variável que já foi executada no código. Então ela já está com aquele valor dentro da variável, né? E depois a gente vai realizar outra operação. Aqui no caso, o valor ele vai estar com uma vírgula cheia de casas decimais. Depois da vírgula vai ter um monte de casas, né? Então a gente vai arredondar esse valor aqui só para 2 casas decimais. E aqui, utilizando a nossa estrutura if e o elif que a gente aprendeu anteriormente, se o salário mensal for maior ou igual ao salário desejado, a gente quer que print, então, parabéns, você conseguiu se aposentar com o salário de e o nosso salário mensal. Que aqui em cima a gente botou o nosso salário desejado, né? Daqui a 30 anos eu quero me aposentar com uns 50 mil reais mensais. Então aqui ele vai fazer o cálculo e vai ver aqui pra gente se vai ser possível, se a gente vai atingir essa meta, tá? E se não for atingido a meta, então a gente vai utilizar o elif, né? Se não cair na nossa primeira condição. Se o salário for menor que o nosso salário desejado, então ele vai printar aqui pra gente. Infelizmente você ainda não pôde se aposentar, trabalhe mais, pois seu salário mensal é de apenas, e aqui entre chaves, o salário mensal. Vamos rodar o código aqui, dá um Ctrl Enter, insira o valor inicial, 50 mil reais, mesmo exemplo da aula passada. A sua taxa é o ano, agora acho que a taxa subiu, né, para 14,75. 14,75, dá o Enter, insira o tempo do investimento em anos, lá para minha aposentadoria, daqui a 29 anos, por exemplo. E digite o salário mensal que você quer receber na aposentadoria. Eu quero receber 50 mil reais por mês, né? 50 mil reais. E vamos ver aqui o cálculo que ele vai gerar pra gente, ó. Então aqui ele deu o print, né? Deu o nosso print aqui, o primeiro. Ao final do período você terá o valor futuro, ele pegou aqui, ele calculou. Vou ter 2.702.000 reais e 701... Não, 2.702.701 reais com 83 centavos. E aqui ele printou, né? Infelizmente, você ainda não pôde se aposentar, trabalhe mais, pois o seu salário mensal é de apenas 33 mil reais. E aqui vocês podem ficar brincando, né? Esse projetinho aqui é interessante vocês fazerem, para já pegar os conceitos, né? E depois vocês ficarem testando. Vamos colocar aqui um valor só para cair dentro do nosso primeiro C. Valor inicial 50 mil. Taxa Vou botar uns 100 anos. Oi? É certeza que vai. Bota 100 anos que é certeza que vai. Aí dá certo, né? Só botar insira o tempo do investimento em anos. 50. Vamos botar mais anos, né? 50 anos. Aí, quando eu tiver 70 anos, digite o salário mensal desejado e vamos manter 50 mil. Aqui, ó. Aqui já conseguiu, né? Aqui terá 48.596.000 com 469 reais e 1 centavos. Parabéns, você conseguiu se aposentar com um salário aqui, então, de 597 mil reais. Claro que a inflação não tá aqui dentro, né? A inflação em 50 anos vai ser um pouquinho alta. Então aqui dá pra também, enfim, descontar uma taxa de inflação. Aí vai da curiosidade de vocês. Feita essa parte aqui, então, a gente utilizou essa parte que já tinha na aula passada, né? A partir desse print aqui, a gente já tinha feito na aula passada. Então, a gente passou a nossa taxa ao mês. E depois, a gente deu de novo essa mesma variável que já tinha taxa ao mês e arredondamos ela. E depois, as duas condições que a gente aprendeu na aula de hoje. Agora a gente vai aprender loops e laços de repetição. Essa aqui é uma parte muito importante, tá? Dentro do Python, tudo que eu falo é importante, né? Mas enfim, esses laços de repetição vai ser muito útil pra gente fazer a tarefa somente uma vez e depois o Python faz a tarefa mais vezes, né? Dá pra gente fazer a gente vai fazer aqui, acho. Não vamos fazer. Mas dá pra, por exemplo, fazer o cálculo do juro composto e a gente quer que print, por exemplo, todos os meses quanto que eu vou ter o dinheiro a mais. Eu posso estar utilizando um laço de repetição para isso.
a cada ano eu quero que printe na tela quanto que eu vou ter de dinheiro. Então a gente pode fazer isso através dos loops. Então primeiro a gente vai aprender o loop while, né, que significa enquanto. Então aqui eu defini uma variável, método de prospecção. Aqui não tem nada a ver com o mercado financeiro, né, mas enfim é só um exemplo didático. Método de prospecção eu tenho que fazer, por exemplo, 10 ligações. E aqui embaixo eu defini quantas prospecções eu já fiz. Fiz 0 prospecções. Então eu posso usar um laço de repetição para printar aqui na tela quantas prospecções eu fiz. Ó. Então, enquanto prospecções, as minhas prospecções são 0, né? For menor, aqui o sinal de menor, né? O sinal menor que em método de prospecção, eu dou 2 pontos, dou um enter e ele já vai indentar aqui para mim. Eu quero que printe para mim aqui, então. Trabalhe mais, seu vagabundo, você só tem prospecções, né? Então ele vai puxar aqui a minha prospecção aqui em cima, porque eu utilizei um Fzinho aqui na frente, então adicionei uma variável aqui dentro. E prospecções no final para ficar bonitinho, né? Trabalhe mais, seu vagabundo, porque você só tem, e vai aparecer 0 prospecções, né? E depois, ao final disso, muito importante, eu vou adicionar dentro do meu laço de repetição while, eu vou botar a variável prospecções que eu já tenho, vai ser igual a prospecções mais 1. O que que isso vai fazer? Então, a minha prospecção aqui, que no início tinha valor 0, agora vai ser aqui 0 mais 1, né? E ele vai rodar de novo esse meu código até que seja menor as minhas prospecções aqui, enquanto elas forem menor que a meta de prospecção, o código vai rodar, tá? Isso daqui é bem perigoso, se por exemplo vocês colocarem, não, isso daqui é fácil de bugar o computador, tá? Então tem que ter um certo cuidado. Então, enquanto prospecções for menor que a meta de prospecção, ele vai executar esse código aqui, trabalhe mais, porque você tem, enfim, poucas prospecções, e ao final ele vai botar prospecções igual prospecções mais 1. Aí ele vai rodar de novo o código e na próxima eu já vou ter uma prospecção. Ó. E quando as minhas prospecções forem maior que 10, aí ele vai aparecer aqui para mim. Print, então, meta batida, você tem, enfim, X prospecções, né? Então, se rodar o código, ele vai detalhar o que vai acontecer em cada laço de repetição, tá? Então, aqui o laço de repetição aconteceu 10 vezes para, no final aqui, eu ter 10 prospecções e a meta ser batida. Acredito que seja um exemplo bem didático e fácil de entender como funciona esse laço de repetição, tá? Então, while, né, enquanto as prospecções forem menores que meta de prospecção, o código vai rodar. Enfim, se a prospecção, quando ela bater 10, aí vai aparecer esse meu código aqui debaixo. Por que vai aparecer esse código aqui debaixo? Porque ele não está indentado, ó. Se vocês verem esse print, ele está indentado dentro desse while, ó. Ele está um pouquinho para dentro, né? Então, esse print aqui está para fora. Então, quer dizer que se não aconteceu o que de fato tem que acontecer aqui dentro, as prospecções forem maior que a meta, ele vai cair para a próxima linha, né? Ele vai cair aqui para a próxima, vai printar então para nós que a gente bateu a meta, justamente porque ele não está indentado junto com esse, ó. Vamos indentar aqui só para ver o que vai acontecer. Ó, o que ele fez, ó? Ele sempre deu que a meta foi batida, ó, porque eu tirei a indentação. Então, toda vez que o código vai rodar, ele vai printar que a meta foi batida, mas a meta não foi batida, né? Mas aqui também é fácil de entender, ó. Trabalhe mais porque não tem zero prospecções. E ele vai printar aqui meta batida se tem uma prospecções, ó. Então aqui ele acaba dando uma confundida, né? Por causa da indentação. Então aqui mostra o importante da gente dar o tab ali no teclado e colocar certinho o que vai dentro de cada função para a gente não estar se perdendo. Esse aqui foi o laço de repetição while, mas o mais utilizado mesmo, que eu sempre utilizo e acredito que seja o mais útil, é o for loop. O for loop, Ctrl Enter. O for loop serve basicamente assim. Então, o while era enquanto, né? Enquanto tal variável não acontece, eu quero que aconteça uma certa ação. E o for loop, ele já é um pouquinho diferente, tá? O for loop é a cada elemento x faça y. Então, como que a gente pode exemplificar o for loop? Aqui foi definido mais uma variável bancos, né? Recebe, e dentro do bancos eu tenho aqui todos esses bancos aqui dentro, ó. E dentro do nosso for, no for loop, né? Eu vou primeiro colocar o for, vou definir uma variável qualquer banco,
em bancos. Então, o que isso daqui vai fazer? Esse banco aqui pode ser qualquer outra palavra, tá? Mas é utilizado sempre, por exemplo, a gente define uma variável no plural e quando a gente quer listar todas essas palavras que tem dentro da nossa variável, a gente coloca a variável no singular, tá? Então, for banco em bancos, o que ele vai fazer? Ele vai printar bancos, ó. Então, ele vai passar por toda essa nossa variável printando banco por banco. Quando eu dou um Enter aqui, de fato, ele vai printar para nós. Então, o que ele fez? Ele vai pegar a variável banco dentro do bancos e vai printar o banco, Itaú. Agora ele passa para o próximo. De novo o banco, ele vai puxar o Bradesco dentro do bancos e ele vai printar o Bradesco, ó. E aqui eu poderia colocar qualquer outra palavra, tá? Posso colocar, por exemplo, garrafa. Garrafa e aqui colocar garrafa também. E o código vai funcionar igual. Ué, não funcionou. Ah, coloquei 2 Fs, né? Garrafa. Garrafa. Aí, ó. E o código roda exatamente igual, tá? Mas enfim, é tradição colocar sempre no singular o que a gente quer para tá definindo a variável, tá? Define sempre a variável maior ali, que vai receber vários argumentos aí dentro, coloca no plural, e depois quando a gente quer pegar variável por variável, a gente coloca então ela no singular. Então, for banco em bancos, aí ele vai puxar todo o banco, né? Aqui também está indentado dentro igual o while, tá? O print tá, então, um tab para dentro para printar todos os bancos. E aqui, utilizando o nosso exemplo de antes, né? Do banco e das cotações, eu posso estar utilizando um laço de repetição para estar puxando o banco e listando a cotação do banco do lado, ó. Vamos comentar só essa linha, porque vou explicar ela um pouquinho mais para frente, mas vamos utilizar primeiro adicionando o nosso número, né? For i em... Vamos colocar aqui em bancos. Não. For i em bancos. Bancos. Quer que printe o banco e a cotação. Vamos ver se vai funcionar assim. Não, vai daí. Tá. Vamos fazer do jeito que eu já tinha planejado. Ó. Aqui é uma outra estrutura que a gente vai utilizar. A gente vai começar a utilizar o range, ó. O range seleciona o intervalo entre 0 e o tamanho da matriz bancos. Então, como é que o range vai funcionar? Aqui, de novo, foi definido uma variável i, pode ser qualquer tipo de variável, né? E aqui, em vez da gente definir uma variável, por exemplo, bancos, que já tem todos os valores aqui dentro, eu posso estar definindo que o nosso range, e dá, por exemplo, aqui no range eu posso botar de 0 a 4, ó. Eu não preciso botar esse banco aqui, tá? Era bem isso que eu queria fazer, tinha esquecido. Vamos copiar de novo ele. Ctrl C. Vou printar ele aqui embaixo. Ctrl V. E aqui no banco a gente vai colocar exatamente o tamanho do nosso array aqui, né? Tem 0, 1, 2, 3. Tem 13 tamanho o nosso array. Vamos fechar aqui. Essa linha vamos comentar, que é um conceito mais avançado que a gente vai trabalhar depois desse exemplo. Se eu rodar aqui, olha o que vai acontecer, ó. Eu posso definir um range. Então, o range tem exatamente o tamanho dessa minha variável bancos, ó. Ele começa no 0 sempre, né? Então, ele vai listar o 0, 1, 2 e a variável 3 aqui. Então, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Nubank. É do mesmo esquema, ó. Ao invés de eu definir, por exemplo, bancos aqui, eu posso também listar o range, né? Que o range serve para selecionar o intervalo entre 0 e o tamanho da matriz do banco, ó. Vocês podem ver que isso daqui fica de certa forma manual, né? Se eu modificar, por exemplo, eu adicionar mais um banco aqui dentro, sei lá, por exemplo, adicionar o Santander e for rodar esse código aqui, ele vai deixar o Santander de fora, né? Que o Santander vai estar na posição 4 e o nosso loop aqui ele vai fazer só até a posição 3. Então, o range serve para isso, né? Ele vai fazer da posição 0 até a posição 3. E daí ele vai printar o banco para nós. Então, uma alternativa a isso, para deixar o código mais dinâmico mesmo, que nem no Excel, né? A gente sempre tenta deixar todas as fórmulas no Excel dinâmicas para quando a gente alterar o valor, enfim, já faz todos os cálculos, a gente não precisa inserir nenhum dado manualmente, né? Então, se eu colocar o len, bancos, a gente já aprendeu o len na outra aula, que ele conta o número de posições que tem dentro da nossa variável,
Então aqui, ao invés de eu botar 3, ele vai ler aqui para mim, ó. Esse ler em bancos, ele vai ler que tem 3 posições da minha variável bancos, né? E daí ele vai pintar aqui o banco na posição I, que primeiro ele vai começar do zero, né? Ou então ele vai pintar o primeiro banco, juntamente aqui com a vírgula, com a cotação e também na posição I. Então aqui o primeiro vai ser na posição 0, né? Que ele vai printar pra gente. Aí ele vai printar o Itaú aqui na cotação 10. Aí depois ele vai rodar de novo o laço de repetição. E agora esse I vai ter valor 1. E ele vai pegar aqui na posição 1, que vai ser o Bradesco. E a cotação do Bradesco, que vai ser 20. Então quando a gente roda o código, ele faz exatamente isso, né? Então vocês podem ver que eu já juntei duas variáveis diferentes, ó, com vários números dentro, enfim, textos dentro. Eu juntei duas variáveis em uma única linha para printar na minha tela, com um laço de repetição. Ficou claro, pessoal? Essa parte é meio confusa mesmo. Que nem nosso antigo presidente, vou tomar o sim como o silêncio como não. E partindo aqui então para o nosso último projeto. Na última aula, alguns entenderam que era só para fazer o projeto final, né? Mas enfim, vocês podem fazer só do código e depois, enfim, o projeto final também, não somente o projeto final, né? Mas então no final da aula eu vou estar enviando o material para vocês. O material da aula passada, né? O dessa aula eu vou enviar só na próxima semana. Então aqui uma calculadora de juros compostos, agora considerando os aportes. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo, né? A gente tem que calcular mês por mês. Então, para fazer o cálculo do mês por mês, a gente vai estar utilizando laços de repetição. Então, aqui, exatamente igual ao nosso código anterior, né? Aqui o nosso salário desejado, agora considerando os aportes ao mês. E aqui vai ter mais uma variável aporte, que vai ser, de fato, o que nós vamos aportar todos os meses, tá? A gente vai ter que utilizar uma variável como tempo decorrido para ele fazer esse nosso cálculo ali, do mês 0, mês 1, mês 2, mês 3, né? Então, primeiramente vai começar no mês 0. E aqui o resto do código. Vou apresentar parte por parte do código e depois a gente vai rodar ele. Então, primeiro a gente vai, nesse código a gente vai estar utilizando o laço de repetição while, do tipo while. A gente não vai usar o for a gente vai utilizar nas próximas aulas. E o while a gente vai deixar de lado, tá? Então aqui, para o nosso exemplo, a gente vai estar utilizando o while, que depois a gente vai matar ele. Então aqui, enquanto o tempo decorrido for menor do que tempo. Então menor do que o nosso prazo de investimentos, né? Então, por exemplo, se eu quero daqui 30 anos. Enquanto o tempo for menor do que 30 anos, eu quero que fique rodando esse código, né? Então, ele vai rodar aqui, o tempo decorrido vai ser igual a 0. Então, ele vai ter o meu aporte inicial e o código vai rodar. Agora, no próximo ano, rodou o meu código e daí vai ter o tempo número 1, né? Que seria 1 ano. Então, agora ele vai rodar o meu código de novo e vai fazer isso daí exatamente como aqui em cima. Ó. Ele vai rodar uma vez, aí depois vai fazer o cálculo de quanto que eu tenho de dinheiro, aí depois vai passar para o ano 2, vai aplicar a minha taxa, vai calcular quanto que eu tenho no ano 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Muito parecido com isso daqui, só que agora a gente inseriu um cálculo aqui no meio. Então aqui a gente definiu o tempo decorrido para estar conseguindo ter esse controle de quanto tempo que o nosso investimento vai ter, né? Para a gente conseguir fazer o laço de repetição. E aqui eu comecei a mesclar o while e o if, ó. Então aqui dentro do nosso while eu defini um if indentado, né? Apertei um tab então para ele ficar dentro dessa estrutura while. Então, se o tempo decorrido for igual a 0, então o que eu quero dizer? Isso daqui é no meu tempo número 1, né? No meu valor presente. O que eu quero que ele faça no meu valor presente? Ele vai pegar a taxa aqui do valor futuro, vai aplicar a minha fórmula, vai levar aqui no tempo 1, ó. Vai levar em 1 ano, vai arredondar esse meu valor aqui para 2 casas decimais, e depois aqui ele vai definir a variável tempo decorrido como mais 1, ó. Esse código aqui ele só vai acontecer no tempo 0, ó. E depois ele vai cair sempre aqui no meu else, ó. Ele vai cair sempre no meu else. Então aqui o código vai rodar, né? Aqui, enfim, não coloquei para printar o que vai acontecer todos os anos. Mas no back-end aí, ele tá rodando isso daqui, tá?
no nosso tempo zero, ele vai calcular aqui o nosso valor presente, vai calcular aqui, vai levar ao tempo 1, e depois ele vai calcular o nosso valor. Aí o tempo decorrido já vai ser tempo decorrido mais 1, né? Então, o que tinha valor 0 antes, agora vai ter valor 1. Então, o código vai rodar de novo e ele não vai cair mais aqui no nosso tempo decorrido igual a 0, ó. Ele vai começar a cair sempre aqui no nosso else. E ele vai calcular aqui de novo o nosso valor futuro. Vocês podem ver que eu defini o valor futuro várias vezes, né? Porque o Python segue essa lógica. Ele vai primeiro calcular o que é esse valor futuro e depois vai sempre pegar o valor futuro calculado aqui em cima e vai fazer a outra operação aqui embaixo. Então aqui caiu fora do primeiro ano, né? Do ano 0, começou a cair no ano 1. E aqui eu vou começar a contabilizar os meus aportes, ó. Então o valor futuro vai ser o meu valor futuro do tempo 0 mais o meu aporte. E depois aqui eu vou elevar aqui a minha taxa, ó. Aqui a taxa, então, dos juros compostos aqui elevado, potenciado aqui na potência, no valor 1. Vai ser sempre elevado a 1, né? Porque o código vai rodar e depois vai cair, vai cair elevado a 1. Então, sempre vai ser elevado a 1 o código, porque ele tem esse laço de repetição, né? E aqui, mesma coisa, o tempo decorrido igual ao tempo decorrido, mais 1. Então, tá feito aqui o nosso laço de repetição. Dá pra gente colocar um print. Aqui eu coloquei um print comentado, ó. Depois a gente vai tirar esse print, vai tirar esse hashtag e a gente vai ver o valor rodando todos os anos, né? Dá o print aqui, então. Um print indentado. Vocês podem ver que o print tem aqui, tá fora da indentação, né? Justamente para cair fora desse laço de repetição. E aqui, só para ficar bonito, né? Ele vai printar aqui ao final do período, você terá, igual ao que a gente apresentou no outro projeto, né? Cálculo mensal do nosso salário e o salário arredondado. E aqui, adicionado ainda a mesma estrutura apresentada lá em cima, né? Sobre o salário desejado e o salário mensal se foi atingido a meta. Vamos rodar esse código aqui. Insira o valor inicial, mesmo esquema, R$50.000. A taxa ao mês, que eu coloquei a taxa ao mês, né? Foi de propósito isso daqui. Definir já no cabeçalho que a taxa será ao mês, tá? É interessante a gente dar isso daí, por exemplo, para o usuário. Isso daqui a gente não vai mais utilizar nos próximos projetos, tá? Mas, enfim, quando a gente está programando, é interessante a gente definir muito bem para o usuário o que ele tem que fazer. Porque, por exemplo, se eu colocar aqui a taxa ao mês, em vez de colocar a taxa ao ano, vai dar um valor absurdo, né? Mas ele vai estar realizando o cálculo errado. A taxa aqui um mês, vamos colocar uma taxa de 0,95 ao mês. Opa! 0,95 ao mês. O tempo do investimento em meses. Vamos fazer aqui o cálculo, quanto é que vai dar 30 anos aí. 29 em meses. 29 vezes 12. Opa. 29 vezes 12. 348 meses. Vamos colocar aqui então o nosso prazo de investimento, 348 meses. O salário mensal desejado que você quer receber na aposentadoria, os mesmos R$50.000. E o nosso aporte mensal. Digamos que eu vou aportar por mês R$1.000. Não, demais. Demais R$1.000? Demais. Pode ter 500 pila. R$500 então. R$500. E ele já vai fazer o cálculo para mim. Ao final do período eu vou ter 2.700.000. Infelizmente eu ainda não vou conseguir me aposentar, vou ter que trabalhar mais, né? E aqui vamos tirar aqui o decomentado aqui o print só para vocês verem o que vai acontecer, ó. Vamos rodar de novo o nosso código, né? O valor inicial então 50.000. A taxa ao mês 0,95. Insira o tempo do investimento em meses, foi 248, né? 300 e pouco. Fechei a calculadora, esqueci. 12 vezes 29, 348. 348. Salário desejado, 50.000. E vamos colocar aqui o aporte mensal. Vamos bater essa meta aí. Vamos botar R$2.000. Vamos ver se bate a meta já. Não, ele vai bater certo. R$2.000. Aí. E olha aqui o que ele fez pra mim, ó. Ele fez o cálculo mês por mês, ó. Aqui fica mais palpável, né? Aqui que o código tá fazendo. Eu coloquei aqui, ó.
dei um print para ele printar o tempo decorrido e qual que era o valor futuro, né? Então aqui no tempo decorrido ele vai pegar o mês 0 e aqui ele vai pegar o valor futuro que eu vou ter, ó. E depois a mesma coisa aqui, ó, dei um print no mês para ele pegar o mês, né? E o valor futuro que eu vou ter. Aqui fica mais palpável o que o Python fez por detrás dos panos, né? Então aqui no mês 0 eu vou ter esse valor aqui, foi incidido então aqui não teve o aporte, né? Só teve o rendimento da minha aplicação. Aí depois aqui já começou, no mês 1, já começou a ser incluso o meu aporte, né? O aporte mais o meu valor do mês 0 em cima ainda da minha taxa. Então aqui acontece mês por mês o que aconteceu com o meu dinheiro, né? 200, aí ao final do mês 347. No final do período eu vou ter 6 milhões e 700 mil em pouco, né? E parabéns, consegui me aposentar aí com um salário de 64 mil reais. Então, o código esse daqui é um pouco mais trabalhado, né? Mas a gente utilizou tudo que nós aprendemos até agora. A gente utilizou aqui o input, uma caixa aqui para a gente colocar dados, definimos que tipo de dado que a gente quer, definimos aqui o tempo decorrido para colocar dentro do nosso laço de repetição, né? Utilizamos o laço de repetição do tipo while. Dentro do while a gente colocou uma estrutura if, para se o tempo for igual a 0, calcular isso daqui, né? E depois que o tempo for diferente de 0, começou a cair nessa nossa segunda etapa ali, né? Printamos isso daqui, parecido com a aula passada. E mais duas condições aqui. Se caiu dentro do nosso salário mensal para printar uma coisa e se caiu fora, printar outra coisa, tá? Então a aula de hoje seria essa, não sei se ficou alguma dúvida. Então é isso, galera. Salientando então o envio dos trabalhos da aula passada até hoje, quem ainda não enviou, né? E depois os trabalhos futuros, vocês podem vir aqui em File, salvar e exportar no notebook aqui como HTML o trabalho. A aula vai ser postada no YouTube, então, posteriormente. Se vocês tiverem alguma dificuldade para olhar, acredito que seja porque a qualidade está baixa, tá? O vídeo vai ser gravado em 1080. Acredito que fique fácil de visualizar. Uns alunos aí tiveram dificuldade. Então seria isso, pessoal. Tenham uma boa noite e bom final de semana aí.